Olá, pessoal do sexto B e do sexto C. Aqui quem está falando é o professor Rubens, de Geografia. Nós vamos dar continuidade à nossa videoaula, hoje a terceira aula de Geografia. Bom, conforme vocês puderam ver no primeiro slide, o tema da nossa aula de hoje é a questão da orientação, não é? Ou seja, como a geografia nos auxilia para que nós possamos nos orientar através do espaço terrestre. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que falar sobre orientação hoje, no século XXI, é fácil. Afinal de contas, nós moramos numa cidade onde existe um sem número de placas, aquelas placas de rua verdes, que nos mostram, por exemplo, a direção a ser seguida, a região ou a zona a qual nós estamos e para onde pretendemos ir, como, por exemplo, a Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste ou Oeste de São Paulo. Quando você está na região central, também aparecem placas enormes dizendo que você está no centro ou indicando o caminho do centro, as placas que indicam retorno, sem contar que as ruas, todas elas possuem um nome, possuem um número, também possuem CEP, os bairros possuem nomes, ou seja, existe uma enorme facilidade para que nós possamos nos orientar no espaço terrestre, não é mesmo? Bom, é importante a gente lembrar que, no entanto, nem sempre foi assim. Vamos para o nosso próximo slide. Uh, Existiram formas de orientação ao longo do tempo, e é isso que nós vamos ver agora. Uma das formas de orientação muito comuns da antiguidade, ou sobretudo a partir do século XVI, era através dos astros. Ou seja, o homem, por exemplo, no século XV, século XVI, principalmente no período das grandes navegações, quando a América foi descoberta, mais tarde o próprio Brasil foi descoberto, não havia nenhum dos meios modernos de orientação. Hoje você sabe, né? Se você nunca usou, provavelmente você já viu alguém usando, ou já ouviu falar no GPS, no Google Maps, mesmo na enorme quantidade de mapas e atlas que nós temos, que a humanidade produziu, não é? Mapeando todo o espaço terrestre. Mas nem sempre foi assim. Fato é que, alguns séculos atrás, o homem se utilizava, por exemplo, dos astros para poder se orientar. E ele fez isso de diversas maneiras. Uma dessas maneiras foi através do Sol. Vamos para o nosso próximo slide e aí então nós veremos como que o homem fazia isso. Olha lá. Então nós temos aqui uma imagem muito importante que nos mostra como nós podemos nos orientar a partir do Sol. É claro que hoje dificilmente você vai usar esse conhecimento para se orientar, porque, como já foi dito, nós temos outras formas. As placas de rua, o próprio GPS que nós temos dentro do nosso celular, né, que aparece no celular, enfim, o Google Maps, como já foi dito, mas aqui está uma questão histórica. Faz parte do conhecimento produzido pelo homem a questão de como ele veio a orientar-se. Então, eu gostaria apenas de mostrar um exemplo, que é a orientação do ser humano a partir do nascer do Sol, para que a gente possa compreender isso. Então, veja só, nós já vimos na aula anterior que o Sol não se movimenta. No entanto, quem se movimenta é o planeta Terra, porém, parece que o Sol se movimenta. Não é? Quando nós observamos daqui da Terra para o Sol, nós temos a ideia de que ele sempre nasce do mesmo lado, ao meio-dia ele se posiciona aqui ao meio, né? A gente costuma dizer que ele se posiciona a pino, ou seja, na sua parte mais alta, e no final do dia ele se põe. Bom, observando isso, ou seja, que o Sol nascia todas as manhãs basicamente do mesmo lado, coube ao homem, então, determinar que ponto seria esse.
Então, ele determinou que o nascer do Sol seria chamado leste, e o local onde o Sol se põe seria oeste. Desta forma, se você se posicionar e apontar o seu braço direito para o lugar onde o Sol nasce, você terá a direção leste. O seu braço esquerdo estará apontando automaticamente para a posição oeste, à sua frente você terá o norte e atrás de você ficará a posição sul. Veja que essas posições norte, sul, leste, oeste, que nós também chamamos de pontos cardeais, são dados a partir de um elemento de referência. Qual é o elemento de referência aqui? É o Sol, tá? Poderia ser outra coisa. Neste caso, é o Sol. Então, apontando o braço direito, temos a posição leste, apontando o braço direito para o lugar aonde nasce o Sol. Na posição oposta, o seu braço esquerdo, você terá a direção oeste, à sua frente norte e atrás de você a direção sul. A partir do século XV, como eu disse, com o advento das grandes navegações europeias, que é um período que vocês ainda verão, provavelmente na disciplina de história, de quando os europeus atravessam o mar, não é? Eles atravessam, na verdade, o Oceano Atlântico e reconhecem a América, que até então não tinha esse nome, evidentemente. A América recebeu esse nome porque foi batizada pelos europeus. Mas a partir deste período, do período dessas grandes navegações, obviamente que houve todo um aprimoramento nas técnicas de orientação. Afinal de contas, para que o homem pudesse se lançar ao mar no século XV, século XVI, um oceano que era até então absolutamente desconhecido, obviamente que ele precisou de técnicas e de aparelhos que pudessem facilitar essa orientação enquanto eles estivessem ao mar, inclusive durante a noite, não é? A gente não pode esquecer disso, do quão assustador pode ter sido naquela época, naquele período, você estar em alto mar na mais alta madrugada, sem nenhum ponto de referência, a não ser, como eu já disse, os astros. Vamos para o nosso próximo slide. Bom, para finalizar, eu coloquei aqui a imagem provavelmente conhecida de todos, que é a imagem de uma bússola. Gente, a bússola ela é um instrumento de orientação, não é? Que pode ser utilizada ainda hoje, embora ela já não seja mais tão usual. Por quê? Porque hoje nós temos aqui, por exemplo, eu coloquei, não é, aquele aplicativo famoso. Aqui no Brasil nós usamos principalmente o Waze, não sei se fora do Brasil eles usam o mesmo, mas aqui nós usamos o Waze. Quem nunca usou, quem nunca viu, eu desafio você, né, a procurar conhecer de perto. Possivelmente um filho ou alguém que trabalha, sobretudo dirigindo em São Paulo, deve ter este aplicativo baixado no celular. Se você pedir para ver, a pessoa vai poder mostrar e você vai ver o quão útil é nós termos hoje disponível aplicativos como o Waze, por exemplo, ou mesmo como o Google Maps, porque são aplicativos que nos ajudam a nos orientarmos no espaço de uma cidade tão caótica quanto São Paulo. Então é algo muito prático, muito útil, não é? Se você deseja, por exemplo, ir ao médico, a uma clínica e você nunca foi, não sabe como, não pode se atrasar, isso aqui é uma forma muito utilizada, inclusive nos Ubers e nos aplicativos de transporte, que hoje em dia nós também baixamos pelo celular, eles usam os motoristas, não é? Para que não se percam, inclusive para poder fazer cálculo do preço da viagem, etc. e tal. Então, nós estamos falando de algo muito cotidiano, muito prático e muito atual. A bússola, como eu disse, ela é um instrumento, de alguma forma, embora ela possa funcionar nos dias de hoje, ela não é tão útil porque nós temos
aparelhos mais modernos, né, que se utilizam de uma tecnologia mais aprimorada, como é o caso do Waze, mas ela foi criada pelos chineses no século X. Então, o que é a bússola? A bússola nada mais é do que um pedaço de metal, aonde dentro dele nós vamos ter desenhado a chamada rosa dos ventos ou rosa das direções, que é essa estrela que aqui aparece. Vai ser desenhado também os pontos cardeais, então tá aqui, olha, norte, sul, leste, oeste. E em cima dessa bússola haverá sempre uma agulha imantada que sempre estará apontando para a direção norte. Então veja, a bússola ela foi extremamente utilizada naquele período que eu falei, o período das grandes navegações. Mas o fato é que nos dias de hoje nós temos outras formas de nos orientarmos no espaço terrestre. Você consegue pensar alguma forma atual e moderna que você costuma se utilizar para poder chegar nos lugares com alguma segurança? Pensem nisso, tá bom? Espero poder encontrá-los pessoalmente em breve. Enquanto isso, vamos aproveitando esse período de quarentena para estudarmos mais, para ter um tempo maior, se possível, com os nossos familiares e principalmente para se cuidar e para se proteger. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e até a próxima.